No vídeo de hoje quero falar sobre algumas projeções de preço do Bitcoin, uma aqui do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, sobre uma projeção aqui também do Michael Saylor, do preço do Bitcoin, sobre uma observação aqui do banco JP Morgan e sobre alguns modelos aqui de projeção de preço do Bitcoin e alguns riscos aí que a gente tem que ficar atento. Então eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E o disclaimer clássico aqui do canal: isso não é uma dica de investimentos, você não deve basear seus investimentos com base em um vídeo aí de 10, 15 minutos no YouTube, mas como a vida do holder acaba sendo um pouco pacata, eu trouxe algumas projeções aqui para a gente especular e falar sobre potencial, cenário e preços do Bitcoin para o futuro e também para a gente voltar aí no futuro e ver se a gente acertou ou se a gente passou longe aí no nosso chute. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar aqui essas estimativas de cenários e preços para o Bitcoin, é o seguinte: existe um cenário em que o preço do Bitcoin pode cair bastante. E eu gosto de falar isso logo no início do vídeo aí para lembrar vocês dessa possibilidade, certo? Porque os cenários aqui são bastante otimistas, são bastante bullish aqui para o preço do Bitcoin. Mas, enfim, dito isso, o que a gente tem aqui, então, em termos de economia global? Vamos olhar para os Estados Unidos, que ainda é a maior potência econômica global, para observar algumas coisas interessantes. Primeiro, o que vocês estão vendo aqui na tela é a comparação dos juros de curto prazo com juros de longo prazo. E por que isso é interessante? Porque um dos indicadores aí de crises ao longo do tempo. Então a gente teve esse indicador funcionando muito bem na crise aí dos anos 2000, 2001, depois na crise de 2008 e depois na crise de 2020. E qual que é esse indicador? Basicamente é quando os juros de curto prazo a gente tem a inversão da curva de juros. Então, juros de curto prazo superando juros de longo prazo. Isso não costuma acontecer e aconteceu historicamente aí em períodos muito próximos de crise e depois isso tende a se estabilizar, certo? E a gente viu isso recentemente, então, desde 2022 e durante um longo período de tempo, então, temos essa inversão da curva. Mas a gente teve sim uma correção forte nos mercados, não sei se isso vai ser considerado uma recessão relâmpago aí ou não, mas o fato é que a gente teve essa inversão da curva. E aliado a isso, a gente tem um sistema fiduciário e baseado em crédito que é insustentável. Então eu já mostrei várias vezes para vocês aqui no canal esse gráfico, na verdade é o debt clock, né, o relógio da dívida que mostra em tempo real, então, a dívida dos Estados Unidos e vários outros indicadores. A dívida dos Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares, quase 37 trilhões de dólares, e cada vez mais pessoas percebem que isso é insustentável. Não à toa, o rating de crédito dos Estados Unidos caiu recentemente. Então temos aqui uma bomba relógio e alguns indicadores aí que mostram que eventualmente pode acontecer uma crise. E se a gente analisar aqui o juros de curto prazo, a gente vê aí a tendência de manipulação de taxa de juros por parte de bancos centrais com taxas de curto prazo muito próximas de zero durante muito tempo. Então, sempre que o Banco Central tenta normalizar as taxas de juros, a gente tem uma correção no mercado. Então, é um sistema cada vez mais difícil de sair, principalmente depois das políticas de quantitative easing, com mais impressão de dinheiro e mais manipulação do mercado aí, por parte de políticos burocratas do Banco Central, basicamente. Bom, então dito tudo isso, isso pode desencadear o quê? Uma recessão, né, uma crise aí nos ativos financeiros, trazendo uma correção muito forte aí em vários ativos financeiros e, historicamente, quando a gente tem uma correção no preço dos ativos, a gente tem também uma correção no preço do Bitcoin. Bitcoin se comporta como um ativo volátil, que quando o pessoal precisa de liquidez, o Bitcoin, que é um ativo negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele acaba sendo vendido também. E nesse cenário, geralmente, quem tem cash, dólar, digamos assim, acaba se beneficiando aí. Todas as pessoas precisam de caixa, tem chamada de margem. É uma correria para vender todos os ativos e o Bitcoin acaba, pelo menos até o momento, eh, se comportando dessa forma, caindo nesse período de crise. Na última correção aí do mercado, tivemos alguns dias onde o preço do Bitcoin não estava caindo junto com o mercado, o que foi um tanto atípico,
mas historicamente é isso que acontece. Bom, dito isso, então vamos dar uma olhada, esse seria o cenário aí de correção e queda no Bitcoin que vocês não podem deixar de considerar. Mas dito isso, vamos dar uma olhada em algumas projeções aqui. Primeiro, numa notícia do Exame, que fala sobre a projeção do Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. E é muito interessante porque quando o Robert Kiyosaki escreveu esse livro, que é um best-seller aí dos livros de finanças pessoais e tal, um livro com um conceito bem simples de tentar acumular mais ativos que passivos e algumas sugestões aí simples e básicas para finanças pessoal, investimentos. Na época que ele escreveu esse livro, ele falava bastante sobre imóveis, e só que hoje em dia com toda a questão da baixa taxa de natalidade, com as bolhas aí que estão sendo criadas em vários setores da economia, inclusive no setor imobiliário, é interessante observar que o Pai Rico, Pai Pobre vê o Bitcoin como um ativo aí com grande potencial. E ele preveu então, vamos dar uma olhada, essa notícia aqui do início do ano de 2025, a previsão dele, então, é do preço do Bitcoin chegar em US$ 250.000 ainda neste ano de 2025. E isso é interessante porque, deixa eu passar aqui para um outro gráfico, vamos ver qual que é o melhor gráfico de ver isso. Acho que é nesse gráfico aqui. Por que que isso é interessante? Porque os ciclos aí de mercado do Bitcoin geralmente ocorrem de 4 em 4 anos. Ou seja, eles dependem aí do período de halving, que é quando as recompensas dos mineradores caem pela metade. E, historicamente, se a gente der uma olhada aí nos ciclos do Bitcoin, então a gente teve aqui um período, um topo histórico aqui, a gente teve em 2011 e depois em 2013, então foi próximo de 4 anos, mas não foi exatamente 4 anos aqui nesse período de alta. Aliás, perdão, 2011 e depois 2014 aqui tivemos um... Não, 2011 e 2013 mesmo, não fechou os 4 anos aqui nesse primeiro ciclo de alta. Depois 2013 e 2017, aí sim fechando os 4 anos. Depois 2017 até 2021, também mais 4 anos. E agora a gente está num topo histórico aqui para o preço do Bitcoin em 2025. Mas inclusive se a gente olhar para esse gráfico aqui, que é o Bitcoin Long Term Power Law, ou seja, essa projeção aqui de preço com limites superiores e inferiores, se a gente analisar isso, a gente está próximo aí de um preço mediano para o Bitcoin com potencial aí de valorização caso a gente estivesse num ciclo de alta aí, e caso o passado se repetisse com um ciclo de 4 em 4 anos, com um ciclo de alta em 2025. Mas enfim, vamos chegar lá. Então, Pai Rico, Pai Pobre está falando sobre uma projeção de preço aqui para o Bitcoin em US$ 250.000 ainda para 2025. Isso vai acontecer? Não sabemos, porque não temos como prever o futuro. Lembrando, a gente está só falando sobre cenários aqui, e para estipular aí, tentar pensar num preço possível para o Bitcoin, pensar em alguns cenários e dar risada aí sobre a nossa projeção no futuro, ver se a gente acertou ou não, ou se fez sentido. E basicamente essa ideia aí bate com a tese de que temos sim um topo de 4 em 4 anos, começando em 2013, passando para 2017, depois 2021 e agora em 2025, e considerando que historicamente o Bitcoin poderia ter um pouco mais de valorização ainda nesse ciclo, chegando aí num patamar de preço entre 200 e 300 e alguma coisa mil dólares aqui, segundo algumas projeções. Bom, temos também a projeção aqui do JP Morgan, que passa a prever uma forte alta do Bitcoin ainda em 2025, e essa notícia aqui, ela também é bastante recente, do dia 18/5, então alguns analistas aí prevendo um aumento ainda de preço para o Bitcoin ainda em 2025. E se a gente der uma olhada em alguns modelos aqui, então a gente tem, por exemplo, o Stock to Flow, e se a gente pegar aqui o Stock to Flow para o final do ano de 2025, vamos dar uma olhada. A projeção aqui do modelo, projeção base do modelo, seria para o preço do Bitcoin em torno de US$ 369.000, o que é bastante alto considerando que a gente está aqui próximo dos US$ 109.000, 104, US$ 105.000, próximo disso, no momento em que eu estou gravando este vídeo. Então,
considerando isso, seria necessário uma valorização bastante significativa, mas sim, então, de acordo com o cenário base aí do Bitcoin, do modelo Stock to Flow aí do Bitcoin, seria viável essa valorização ainda no ano de 2025. No momento que eu estou gravando esse vídeo, então, temos o preço do Bitcoin em $105.000. Acabei de dar uma olhada aqui em outro gráfico para confirmar. Então, sim, de acordo com o Stock to Flow, poderemos ter uma valorização ainda nesse ciclo, ou, aliás, deveríamos estar tendo uma valorização ainda neste ciclo, chegando em um patamar de preço próximo dos $300.000. Em relação ao famoso Bitcoin Rainbow Chart, também aqui uma estimativa com vários cenários. A gente estaria em um cenário aqui, vamos ver, em $105.000, entre aí o cenário de buy and accumulate, ou seja, comprar ou acumular. Com o preço do Bitcoin, de acordo com esse modelo, lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas de acordo com esse modelo, relativamente ok para fazer compras. Não está nem muito barato seria ali em torno de 70 e poucos mil dólares, que inclusive chegou recentemente aqui na faixa azul escuro, certo? E agora estamos na faixa verde. Mas para chegar em uma faixa amarela, que seria uma faixa de hold, né, de hodl, em 2025 ainda seria possível chegar próximo dessa faixa, sim, entre 200 e 300 mil dólares. Lembrando que depois disso chegaríamos próximos aqui das faixas amarelo não, laranja e vermelho, ou seja, preço bastante esticado, certo? Então, interessante também essa estimativa que bate com o Power Law, que bate com o Stock to Flow, que bate com o Bitcoin Rainbow Chart. E para finalizar aqui os gráficos, a questão do Bitcoin Long Term Power Law, a gente tem aqui o Bitcoin muito próximo da tendência, aqui linha verde, certo? Então, em $105.000, muito próximo da tendência. A tendência é um pouco mais alta ainda, próxima aí de $130.000 para 2025, mas lembrando que se a gente tem aí o pico do Bitcoin, ou seja, uma valorização do Bitcoin, o Bitcoin se aproximando aqui da linha roxa, desse limite superior aqui, nesses períodos de 4 em 4 anos, começando em 2013, depois 2017, depois 2021 e depois 2025, poderemos ter, sim, o Bitcoin acima da linha verde, ou seja, acima dos $130.000, e no limite superior aí de 400 e alguma coisa mil dólares, mas provavelmente abaixo disso, porque o múltiplo do Bitcoin está diminuindo ao longo do tempo, inclusive isso fica visível aqui neste gráfico. Então, interessante, né? Esses modelos aqui parecem estar de acordo com as projeções aí, tanto do autor aí do Pai Rico, Pai Pobre, quanto do JP Morgan. E para fechar aqui, eu quero trazer uma projeção de muito longo prazo aqui para 2045, projeção de preço do Michael Saylor. A gente já fez algumas projeções de preço aqui no canal de cenários e tudo mais, com a ajuda do ChatGPT. E aqui então, Michael Saylor projeta aí 30, aliás, 30 não, 13 milhões de dólares até 2045, projeção de muito longo prazo para o preço do Bitcoin. E se a gente dar uma olhada aqui nesses gráficos, eles nem vão até lá, mas sim já prevêem aí até 2030, por aí, o preço do Bitcoin em alguns milhões de dólares. Mas não chegam até 2045, essas projeções finalizam muito antes disso, próximo de 2030, certo? Então, interessante aqui, primeiro projeções de mais curto prazo, mais especificamente para 2025, batendo aqui alguns modelos, lembrando, eles vão acertar, não necessariamente os analistas aqui podem estar errados e os modelos também podem não condizer com a realidade mais, ou pelo menos o preço, a gente observa que ele varia aqui ao longo dessa tendência, isso é uma tendência, e de repente esse modelo pode ser descartado se ele não estiver mais refletindo a realidade. O que importa aqui, o que vai dizer aqui o que está correto ou não, é a realidade, é o tempo, é o preço se concretizando no longo prazo, mas eu achei interessante. E então, para fechar aqui, eu resolvi trazer também essa projeção de longo prazo do Michael Saylor para 13 milhões de dólares por Bitcoin, certo? Até 2045, levando em consideração uma valorização base aí do Bitcoin ao longo dos anos e por aí vai.
Então, interessante, eu quero saber a opinião de vocês. Será que essas projeções aqui fazem sentido? Ou será que, na verdade, a gente vai ter uma correção muito forte aí na economia global, com crise da dívida dos Estados Unidos, com colapso do dólar e das moedas fiduciárias? Isso vai arrastar toda a economia para baixo, todo o mercado especulativo, vai tirar liquidez aí do mercado e o Bitcoin vai sofrer bastante. Não sabemos o que vai acontecer. O fato é que existe uma certa correlação entre preço do Bitcoin e expansão da base monetária. Então, enquanto governos, bancos centrais estão imprimindo dinheiro a rodo, o dinheiro está barato e abundante na praça, o preço do Bitcoin vem subindo, mas não sabemos o que pode acontecer num cenário aí de crise de liquidez. Então, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço. Eu vejo vocês amanhã ou hoje ainda, se eu gravar mais de um vídeo. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.